Eu queria aos poucos começar a dividir com vocês algo que para mim fez uma diferença enorme na minha equitação esse ano, de verdade mesmo. Para alguns cavaleiros vai ser talvez um pouco óbvio, muita gente deve fazer isso com certeza inconscientemente, mas vamos direto ao ponto, né? Teve um momento quando eu estava, há uns 2 anos atrás, trabalhando na Frimusse, tentando fazer lá, saltar ali, sei lá, um percurso de 1,10 m, 1,20 m. E, quando eu tentava sentar mais fundo e montar um pouco mais fechado, um pouquinho mais, talvez como os holandeses ou os alemães, ficava uma tensão e uma vontade de correr, e uma coisa que não funcionava, assim, encostando para o lado. E quando eu tentava vir mais esporte, montar um pouco mais por cima, também não funcionava, né? Nos dois lados não havia solução. E eu sempre tive um lado experimentalista, assim, eu tenho um lado racional e científico, apesar de eu ter também um lado, todo mundo tem um pouco os dois lados, né? Tem um lado mais intuitivo, mas aí nesse lado de pesquisa, às vezes eu sou meio crica mesmo. Eu falo, não é possível. Eu pegava o vídeo do cavaleiro lá quando ela tinha 5 anos de idade, quando o cara montava, era um cara bem levinho, montava esporte, mas ainda não era isso. Eu ficava esporte também e a coisa não rolava, sentava a coisa não... E até que depois de muito refletir, pensar e tudo e sentir, eu fui entendendo que existe uma ajuda que eu considero quase como se fosse uma próxima ajuda, assim, que é o que não nos ensinam muito, mas que é o sincronismo do quadril, né? É a maneira que a gente movimenta o quadril em cima do cavalo. E aos poucos eu fui descobrindo e observando também, né? A gente vai descobrindo, pesquisando e observando quem já faz isso mais naturalmente. Mas mesmo no galope esporte, existe um movimento que pode ser assim, né? É muito comum as pessoas galoparem esporte assim. E quando galopa sentado, a gente faz assim, empurrando com o quadril. E eu reparei que ela sempre foi uma água muito sensível. E quando eu comecei a dominar esse sincronismo e pensar que esse meu movimento está sincronizando com o pé dela, tanto no esporte quanto no sentado, eu fui desenvolvendo uma técnica de galopar esporte no movimento e sentar já encaixar no mesmo movimento. Um dia eu vou mostrar montado para tentar passar assim o que eu... Fez muita diferença para mim. Talvez seja um detalhe que para alguns seja irrelevante ou para outros seja óbvio, não sei. Mas eu talvez montado explicando eu vou conseguir explicar uma diferença que foi muito legal para mim. E para não dizer que não foi algo que nunca ninguém me falou, teve um treinador holandês que uma vez me falou assim: keep dancing with your horse. Que às vezes a gente, quando tem uma situação de voltar ou de travar, de fechar o movimento, o nosso quadril tem uma tendência de parar, de bloquear. E uma coisa que é legal na equitação, que às vezes eu comparo isso muito com os bateristas, quando os bateristas começam a criar independência de movimento, né? A mão está fazendo uma coisa, o pé está fazendo outra. A equitação é muito parecido. Às vezes a gente pode tensionar o braço e continuar suave com o quadril. Enfim, o nosso corpo vai meio que se desmembrando com o tempo, né? Você vai saber pontos onde existe tensão, pontos onde existe contração e pontos onde existe descontração, tudo junto, né? Que isso que é o legal da magia e da equitação. E aos poucos eu fui percebendo essas coisas.